Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Já cumprimentou a teu irmão com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Cumprimentou a pessoa da frente, a de trás, a do lado? Fique em pé, faz isso agora, se você não fez, cumprimenta com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em pé, vou falar teu nome, fique em pé. Saia desse lugar, cumprimente. Amém. Amém. Abre a tua Bíblia, por favor, no Salmo número 27. Salmo de número 27. Pastor Rui já nos orientou, nos indicou, nos ensinou uma mensagem muito forte sobre perdão. Trouxe nosso querido aqui para dar o testemunho. E há uma frase que ele falou, que para mim é a mais importante de todo o testemunho que ele deu. Mais importante de estar limpo, mais importante do que montar a sua casa, mais importante que comprar um carro, mais importante que ter agora uma companheira ao seu lado. Ele falou uma frase dizendo: estar em Deus. Você está em Deus? Você está realmente na presença de Deus? Estes dias tenho sido novamente impactado, e vou dar esse testemunho daqui a pouco, sobre um momento, uma situação que eu passei na minha vida maravilhosa. E naquele momento eu ganhei um livro. E o livro tem o título dizendo assim: Caçadores de Deus. Falei certo? Caçadores de Deus. Sou estrangeiro, então não tem jeito. Com C cedilha. Caçadores de Deus. A pequena, coloca aí no telão, por favor, essa frase. Caçadores de Deus. Se for possível. Eu quero que hoje nós possamos sair deste lugar dizendo: eu sou um caçador de Deus. Mas para isso, primeiro, eu quero que a gente possa ler esse Salmo 27. E a frase que nosso irmão falou hoje, estar em Deus, ela é a mais importante que você e eu deveríamos colocar na nossa boca, principalmente no nosso coração. Mas vamos lá, Salmo 27, do versículo 1 até o versículo 8. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor. Olha que importante. Só uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro. Ele é um caçador, ele é um buscador. Ele procura o quê? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo.
Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. E então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. E olha o que fala o versículo 8. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Busque a face do Senhor. A face do Senhor eu buscarei. Nós estamos terminando 2025, o pastor já falou várias vezes. Hoje é o nosso último culto de louvor, gratidão ao Senhor. Teremos um culto da virada, próxima quarta-feira, mas aquele culto da virada já foca, sinaliza, olha para 2026. Este culto não olha para 2026, este culto olha para 2025. E nosso pastor falou várias vezes, 3, 4 vezes, ele falou assim, vamos agradecer a Deus por este ano. No entanto, porém, eu quero começar de uma maneira um pouco mais, talvez, negativa, ou mais, sei lá, crítica. Eu diria para vocês que este ano nós já tivemos várias decepções. Nós já enfrentamos este ano várias decepções. Seja na área familiar, seja na área profissional, relacionamento, saúde, finanças. Este ano não foi diferente como os outros anos. Sempre, em todo ano, já passamos por várias decepções. Este ano foi marcado por lutas intensas. Talvez a minha foi maior que a tua, ou talvez a minha foi menor que a tua, mas foram lutas intensas. Tivemos desafios que pareciam maiores que as nossas próprias forças. Eu tive momentos onde eu pensei, as minhas forças não vão ser suficientes para enfrentar esses desafios. E pasmem, foram. Porque a minha força não vem de mim, a minha força vem do Senhor. Talvez, no meio dessas decepções e no meio desses desafios, você se surpreendeu o quanto o Senhor esteve presente na tua vida. Mas mesmo assim, estamos aqui. E continuamos em frente. Não é verdade? Vamos continuar em frente. Vamos seguir adiante. Poucos estão falando amém. O único que falou glória a Deus foi o pastor. Vamos seguir em frente. Vamos continuar. Vamos enfrentar os desafios. Superamos crises. Nós superamos, gente. Mudamos planos. É verdade. Eu tinha alguns planos para este ano. Eu tive que mudar. E talvez o próximo ano já coloquei alguns planos e talvez também vou ter que mudar. Ajustamos sonhos, redefinimos caminhos, mas lutamos para não desistir. Lutamos para terminar um ano em pé. Eu acredito que apesar de tudo que aconteceu este ano, eu ainda estou em pé. Eu não sou um derrotado. Eu não sou um prostrado. Eu não sou um homem que anda cabeça baixa, abaixada, olhar para o chão. Eu sou um homem que estou em pé, olhando para frente, procurando o alvo, buscando seguir o Senhor Jesus Cristo, para chegar o dia da glória do Senhor. Estou em pé. Mas, dentro de tudo que aconteceu este ano, e essa é a minha pergunta
talvez mais importante para mim, e eu gostaria de trazer para vocês, é em tudo que aconteceu este ano, como você tratou a tua relação com Deus? Como você tratou essa comunhão ou comunicação, essa relação, ou essa intimidade com Deus? Teve momentos que eu pensei estes dias, falei assim, olha, naquela data, naquele momento, eu trouxe a relação de Deus como minha prioridade. Mas também é certo, e devo confessar, de que teve alguns momentos que a minha relação com Deus eu deixei de lado. Não foi a minha prioridade. Não foi o mais importante. Não foi o que eu mais busquei. Não foi meu maior desejo. Não foi minha maior busca. Não foi meu maior alvo. E talvez isso seja a questão mais importante que nós deveríamos fazer neste culto hoje. Quanto você desejou da presença de Deus na tua vida em 2025? Quanto buscou, de fato, uma intimidade verdadeira com o Senhor? Quanto você criou de expectativa espiritual para a tua vida? Para a minha vida. Eu criei muitas expectativas financeiras, eu criei expectativas familiares, eu criei expectativas profissionais, mas o quanto de expectativa espiritual? E quando eu falo espiritual, trata-se da relação minha com Deus. Quanto eu criei de expectativa espiritual na minha vida este ano? Ela foi intensa, ela foi constante, ela foi crescente, ou ela estagnou, ou ela diminuiu, ou ela talvez nem apareceu. Qual é a tua expectativa espiritual? Ou simplesmente você deixou que a tua vida espiritual acontecesse sem planejamento algum? Planejamos muitas coisas, planejamos viagens, planejamos trabalho. Espero eu que todos nós planejemos o nosso lado financeiro, planejamos coisas em casa. Eu vou fazer isso, vou fazer essa coisa, vou arrumar aqui. Planejamos tanto, mas nós planejamos a nossa vida espiritual. Isto é, nos preocupamos com ela, pensamos e trabalhamos para que ela fosse crescente durante todo o ano, ou você está na mesma medida, na mesma altura, no mesmo lugar que você começou lá em janeiro? Eu escrevi várias coisas, por isso estou aqui mais fixo no meu texto. Será que este ano eu posso dizer que sou um buscador de Deus ou um caçador de Deus? Tem alguns personagens bíblicos, e eu vou falar isso rapidamente, que buscaram realizar ou buscaram realizações, e tudo o que eles buscaram, que não foi de Deus, porque não buscaram o Senhor, não colocaram o Senhor como prioridade nas suas vidas, trouxe decepções para eles. Um deles talvez seja Jonas. O desejo de Jonas era de que Nínive fosse destruído. Toda a cidade, todo o povo daquela cidade fosse destruído. O desejo no coração de Jonas é que Nínive não deveria existir mais. No entanto, porém, ele se surpreende que o desejo do coração de Deus é que Nínive seja salva, seja restaurada, seja perdoada. Aquele povo se arrependesse e Deus perdoasse toda aquela cidade.
consequências. Diz lá em Jonas, capítulo 4, que ele ficou profundamente descontente com isso. E até ficou furioso. Às vezes, talvez este ano, o desejo do teu coração se confrontou com o desejo do coração de Deus. Às vezes o que você desejava, aquilo que você almejava, aquilo que você sonhava, foi confrontado com aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus deseja, aquilo que o coração de Deus tem. E em vez de você se alegrar porque os planos e os sonhos de Deus são perfeitos, você se frustrou. Você se entristeceu. E você fala assim: por que aconteceu isso? Por que eu perdi isso? Por que isso não aconteceu? Por que isso trouxe um fracasso? Por que tudo mudou? E a resposta pode ser claramente é porque no desejo de Deus e no plano de Deus não era o certo. O pastor falou agora e nos fez levar 2 vezes, 2 momentos para perdoar. É difícil perdoar. Como é difícil perdoar. Esta semana eu tive que exercer o perdão para muita gente, porque fui enchido de mensagens de um time lá que ganhou lá no Rio de Janeiro, domingo, nessa cá. Né? E eu tive que perdoar cada mensagem, cada pessoa. Eu estou falando de uma maneira muito leve, mas quantas feridas, quantas ofensas, quantas coisas vieram nesse ano. E você fala assim: por quê? E Deus talvez está dizendo: porque eu preciso que você aprenda a perdoar. Porque eu preciso que você aprenda a ser humilde. E porque você precisa aprender de que quem está no controle sou eu e não você. Sansão buscou muito mais força, prazer e sucesso, e negligenciou completamente a intimidade com Deus. Tanto é assim que ele nem percebeu que o Senhor tinha se retirado dele. Sansão perdeu tudo, porque trocou a presença de Deus para os desejos momentâneos. Eu não quero mais perder a presença de Deus na minha vida por desejos momentâneos. Eu não quero mais perder o sentir, o saber de que Deus está ao meu lado por prazeres momentâneos. Buscar coisas sem Deus nos leva sempre a decepções e ao fracasso. Por outro lado, existem pessoas que receberam grandes oportunidades, mas não estavam preparadas, ao contrário, estavam despreparadas para usufruir, para desfrutar e para exercitar ou exercer essas oportunidades. O rei Saul foi um deles. Recebeu unção, recebeu capacitação, teve autoridade espiritual, mas não cultivou a obediência. Buscou mais o reino, o poder, do que a presença de Deus. Esta semana aconteceu um fato simples, mas interessante. Quantas vezes você recebeu da parte de Deus uma grande, tremenda bênção, oportunidade tremenda de crescimento,
de desenvolvimento. Mas como você não entendeu, porque você está longe de Deus, você perdeu. Você deixou, sabe, se desfazer. Vocês saíram das tuas mãos. Esta semana teve um rapaz, viajou com a sua família. Ele tinha comprado um carro mais ou menos há uns 6 meses atrás. E ele planejou viajar. E ele veio para cá, veio me visitar, com a esposa e o filho. Saindo da cidade deles, vindo para cá nesse calor terrível, ele percebeu que o ar-condicionado não estava funcionando. Fizeram a viagem inteira, mais de 5 horas, quase 6 horas, sem ar-condicionado, naquele sol escaldante. Pensa. Pior ainda, se perderam. Em vez de entrar aqui na Magalhães, vindo do interior, seguiram em frente, foram para lá quase que em Jundiaí. Tiveram que voltar. Chegaram em casa cansados. Falei, o que aconteceu? Esse carro. E ele começou a reclamar. Eu comprei esse carro, mas me deram esse carro quebrado. E aconteceu isso. Eu falei assim, calma, vamos resolver. A seguinte dia, levei ele na oficina, especialista nessa parte. O rapaz pegou o aparelho, colocou o aparelho para dar uma olhada lá. Simplesmente o ar-condicionado estava desligado. Era simplesmente ativar ele. Aí ele olhou e falou assim, era só isso, era só isso. Aí perguntei para ele, falei assim, escuta, e esse carro está sendo bom? Você viajou com ele? Ele é flex? Ele olhou para mim e falou assim, não sei. Falei assim, você calibrou o pneu, mas... Não, aliás, falei, e o óleo? Abaixou? Não, eu troquei o óleo faz 2 meses atrás, não deveria ter abaixado. Eu falei assim, mas nem você olhou antes de viajar? Não. Aí cheguei nele e falei assim, rapaz, esse carro teu é muito bom. Inclusive eu tinha dirigido ele naquele dia. Esse carro teu é bom. Você vai usar ele, você vai usufruir dele muito bem, mas cuida dele. Se preocupa com ele. Vai lá, vê se é flex ou não é flex. Olha só, o ar-condicionado está ligado, está ótimo. Está tudo bem no carro, mas cuida dele. Ele já foi embora, chegou em casa, perguntei, e aí, como foi a viagem com o ar-condicionado? Completamente diferente. Aquele rapaz ganhou um carro do Senhor e não estava cuidando bem. O quanto o Senhor já te deu este ano e você não cuidou bem. Quantas bênçãos o Senhor te deu este ano e você não aproveitou. Você não percebeu, não pegou as informações com Deus. Senhor, essa bênção o Senhor está dando? Se estou te dando, como devo fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? O pastor acabou de falar sobre a questão de, se você quer ganhar mais dinheiro, vai lá, estuda, se forma, faz outro tipo de profissão, vai ganhar seu dinheiro. E é verdade isso. Deus pode te dar muitas oportunidades, mas você precisa estar em comunhão para Ele, para que Ele te dê a direção. Mas você precisa buscar o Senhor. Em Mateus capítulo 25, não precisa abrir, Jesus ensina sobre a parábola dos talentos. E tem um personagem que pega o talento, guarda, enterra o talento e não usufrui, não produz, não multiplica o talento que Deus lhe deu. Quanto o Senhor te deu de talentos e você ainda não tem multiplicado, usufruído e desfrutado disso na tua vida? Talvez seja porque você não tem sido um bom buscador do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. O povo de Israel trocou o versículo.
Para eles era fácil pegar um cordeiro, uma ovelha, pegar algum animal perfeito, gastar, comprar ele, gastar dinheiro por causa disso e levar no sacrifício. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, ele aprendeu a sacrificar. Mas foram muito poucos que aprenderam a obedecer. Talvez isso está se repetindo na minha vida hoje. Eu me sacrifico na obra. Eu trabalho no Senhor. Eu entrego meu dízimo. Eu dedico meu tempo, meu domingo, dias da semana na obra do Senhor. Isso é sacrifício. Mas obediência é todo dia, em todo momento, em toda hora, em toda circunstância, em todo lugar. Obedecer ao Senhor. É por isso que a frase dele foi muito importante. Estar no Senhor. Estar no Senhor. Mas tem alguns na Bíblia, aqueles que superaram grandes barreiras e se tornaram vencedores. Um caso foi Davi. Davi não venceu o gigante porque ele era um bom na pedra, jogando a pedra. Davi venceu o gigante porque era obediente e estava na presença do Senhor. Antes de se tornar rei, Davi era um pastor. Antes de se tornar rei, Davi era um levita. Antes de se tornar rei, Davi era um homem que confiava no Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Da mesma maneira, Daniel, em vez de se preocupar com a pressão, com viver longe da sua terra, ele jamais abriu mão da comunhão com Deus. Jamais. Jamais abriu mão da comunhão com Deus. Acordei tarde, vou para o trabalho, vou fazer as coisas de casa, não dá mais tempo de orar, não dá mais tempo de meditar. Estamos tarde. Estou cansado. Eu vou dormir. Eu não vou orar agora, eu estou cansado. Eu não vou ler a Bíblia, estou cansado. Eu não vou meditar, estou cansado. Eu precisaria parar para ter um momento de oração, mas estou com fome. Eu preciso comer primeiro. Eu estou ocupado, eu tenho responsabilidades, eu tenho preocupações. Eu deixo a comunhão com Deus sempre para aquele tempo que resta, para aquele tempo que sobra. Mas já reparou que não sobra tempo? Não resta tempo? Então, se não sobra tempo e não resta tempo, não temos comunhão com Deus. Porque deixamos a comunhão com Deus para o tempo que sobra, para o tempo que resta. Não somos buscadores de Deus. Não somos caçadores de Deus. Não somos. Por que eu falei de caçadores de Deus? Porque veio essa frase. No ano de 2001, eu estava chegando na cidade de API para pastorear a igreja de lá. E eu, chegando naquela cidade, uma pequena cidade de 15 mil habitantes, todo mundo se conhece, eu decidi me apresentar não somente para as autoridades da cidade, me apresentei para o prefeito, inclusive até preguei na posse do prefeito, mas principalmente eu me apresentei nas autoridades religiosas da cidade. Então procurei o pastor da presbiteriana, procurei o pastor da adventista, procurei o pastor da Assembleia de Deus, e naquela cidade tinha um Monsenhor Oscar. Monsenhor é um cargo da Igreja Católica acima dos padres. É como se fosse um cargo honorífico. Ele já estava aposentado dos ofícios de padre, então eles colocaram o título de Monsenhor. Tinha o padre João na cidade, também fui lá na paróquia, me apresentei, me tornei amigo daquele padre, a gente dava risada, contava piada, contava as experiências um do outro, era uma diversão com o padre João. Monsenhor Oscar, não. Cheguei, me apresentei, ele já tinha mais ou menos 80 anos.
Cheguei na porta da casa dele. Falei assim, sou o pastor Davidson, sou pastor da igreja aqui, que vim pastorear. Ele me fez entrar. Batista. Ele me fez entrar. Sentamos ao redor da mesa na cozinha e me serviu um chá. Um homem inteligentíssimo. Um homem que tinha uma cultura acima do normal. Ele escrevia artigos no jornal. Para eu entender o artigo, eu tinha que ler 2, 3 vezes. A linguagem dele era uma linguagem muito culta. Às vezes até eu pegava o dicionário para entender o que significava aquela palavra. Mas naquela mesa, tomando um chá, era um momento de companhia, de companheiros. Começamos a conversar das coisas de Deus, do ministério, da vida. Era fascinante eu entrar na casa do Monsenhor Oscar para tomar um chá com ele. E isso se repetiu várias e várias vezes. Um dia eu viajei de férias. Quando eu voltei, um membro da igreja falou assim, pastor, deixaram uma encomenda para o Senhor, é um presente do Monsenhor. Ah, é? É. E me trouxeram. Era o livro Caçadores de Deus. O autor, Tommy Tanner. Se quiser, depois eu te passo. Um pastor evangélico, avivalista, de Texas. E naquele livro ele conta sobre como ele se tornou um homem que buscava o Senhor todos os dias da sua vida. Ele colocou isso como prioridade, ele colocou isso como o mais importante, o tesouro maior, o objetivo maior. E aconteceu um grande avivamento naquelas igrejas lá de Houston, no Texas. Aquele livro para mim foi impactante. Eu era pastor tradicionalíssimo. Eu não batia palmas. Na igreja onde eu frequentava, era proibido as palmas. A questão, a busca do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, era inimaginável, não podia acontecer, tinha que ser um culto racional. E eu percebi através daquele texto de que, não, Deus é maior, e se eu buscar a Deus profundamente de coração, coisas tremendas poderiam acontecer comigo. Mas, quem me deu o presente foi um padre. Quem me deu um presente foi o Monsenhor Oscar. E eu fiquei curioso, eu falei assim, será que esse homem leu esse livro? Ou ele deu por ler? Deu por deu. Fui na casa dele, cheguei lá, agradeci pelo livro. Falei assim, Monsenhor, o senhor me deu esse livro, gostou? Gostei. Foi impactante, eu li em 2 ou 3 dias no máximo, foi muito rápido, devorei o livro. Ele falou para mim, também impactou minha vida. E eu me tornei também um caçador de Deus. A partir daquele dia, o chá não era mais importante. O mais importante que nós tínhamos juntos era orar e buscar o Senhor. Naquela cozinha, ao redor daquela mesa, com aquele padre já aposentado. Eu percebi naquele homem uma experiência tremenda como líder religioso. Mas lá no final, ele descobriu que o maior tesouro não era só servir a igreja, não era só pregar, não era só ajudar ou guiar seus fiéis, mas era principalmente buscar o Senhor todo o tempo. Se tornar um caçador de Deus. Aquele livro impactou minha vida e impactou a vida dele. Já li esse livro 4 vezes. Mas não foi só o livro. A questão foi aquela comunhão com aquele homem, naquele lugar, naquela casa, ao redor daquela mesa, foi o mais impactante. Impactou tanto que impactou a nossa igreja lá. Impactou tanto a igreja que a igreja despertou num avivamento gigante. E até hoje aquela igreja cresce cada dia mais e se tornou a maior igreja naquela cidade. Por quê? Porque começaram a se levantar homens e mulheres, caçadores de Deus, aqueles que buscam o Senhor
em todo o tempo. Ser um caçador de Deus é buscar o Senhor incansavelmente. Ser um caçador de Deus é buscar o Senhor em todas as circunstâncias, seja nas tristes, seja nas alegres. Ser um caçador de Deus é ter sede, fome e paixão, não pela obra, não pela teologia, não pelos resultados, mas é pela pessoa de Deus. É sentir a pessoa de Deus, é tocar na pessoa de Deus, é rir e chorar diante dEle. É poder você estar lá sentado e tua pele se arrepiar, porque não somente você está lá, mas algo sobrenatural se manifesta naquele lugar. Ser caçador de Deus, é buscar mais intimidade, mais profundidade, mais presença. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Presta atenção. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu vou repetir. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Deus não procura, e essa é a frase que mais me impactou nestes dias. Deus não procura curiosos espirituais. Deus procura buscadores dele. Esta semana, semana passada, não esta semana, semana retrasada, a minha neta nos aprontou uma. Minha filha levou ela para o trabalho dela, estava de férias da creche, levou para o trabalho, num sítio aqui na Fonte Mercy, estava lá brincando com os outros amiguinhos, e de repente minha neta se perdeu. Cadê? Dandara, 4 anos. Buscaram, não acharam. A minha neta decidiu ir para a casa da vovó. Desceu toda a estrada da Fonte Mercy sozinha a pé. Passou por aquele lugar lá que vai para São Marcos. Cruzou a ponte, pessoas parando, buzinando, e ela fugindo. Até que chegou uma pessoa, uma mulher, chamou ela e falou assim: onde você vai? Para a casa da vovó. Entra aqui, tem um amiguinho no carro. Vem aqui, socorrendo ela. Aí ele entrou. Você gosta de música? Gosto. Quer escutar uma música? Quero. Qual? Bondade de Deus. Presta atenção. Levaram ela para a delegacia. Minha filha, no desespero, tudo. Aí ficou sabendo que levaram uma criança para a delegacia, ela foi para a delegacia. A gente não sabia de nada. Eu só fiquei sabendo de que minha esposa me ligou e falou assim: a Thaís está indo para a delegacia. Eu falei assim: o que aconteceu? Bateu o carro, alguma coisa assim? Bateu no marido? Era mais provável isso. Não, é que a Dandara se perdeu e está lá na delegacia. Chegou lá, ela estava rindo com os policiais. Perguntou para os policiais: a sua mãe gostou que você fosse policial? Sim. A meu pai gosta, ele quer que eu seja policial, minha mãe não. Você comprou aonde esse uniforme? Minha filha chegou lá, ela falou assim: eu não sabia se eu chorava e abraçava, se eu batia, ou se eu matava ela. Eu sei que ela tirou foto com os policiais, no colo deles. Ela não se perdeu, para ela foi a grande aventura da vida dela. Mas quando a gente ficou sabendo, a minha filha chorava o tempo todo. A minha esposa, sem ver nada, só sabendo, começou a chorar. Eu estava na igreja, no parque, e comecei a chorar. E falei assim: Senhor, não, eu não quero pensar o pior, eu quero pensar o melhor. Deus livrou ela, está tudo bem.
Só que foram passando os dias, volta aqueles pensamentos. E se tivesse acontecido? E se tivesse feito isso? Não, Senhor, o Senhor livrou. Está tudo bem. Minha filha falou de que durante a noite, ela dormiu com a pequena, ela acordava, olhava para a pequena e chorava tremendamente. E eu tenho contado essa história para algumas pessoas e várias pessoas já passaram por essa experiência. Eu já passei com meu filho. Se perdi numa chácara que nós estávamos lá. Foi pouco tempo, mas foi terrível. Perder alguém querido é horrível. Perder uma criança é assustador. Alguém já passou por isso? Só eu? Tem mãos levantadas aqui. Agora eu te pergunto, e perder a presença de Deus na tua vida? Perder a presença de Deus na tua vida, como tem sido? Como tem sido? Levantar um dia e não sentir a presença de Deus. Andar por aí e se sentir sozinho, abandonado, fraco. Deitar à noite e você perceber que durante todo o dia você ficou só. Ninguém te ajudou. Ninguém te acompanhou. Simplesmente só. Deitar na cama. Eu sou casado, e como todo homem casado, você sempre deita na beira da cama. O restante da cama é todo dela. E às vezes minha esposa viaja, e eu fico sozinho lá no quarto, naquela cama. Os meus filhos têm o prazer de ir lá para olhar onde eu estou deitado, se eu estou realmente ocupando toda a cama ou não. E eles dão risada. Por quê? Porque eu continuo dormindo na beira daquela cama. A minha filha outro dia falou assim: pai, mas a mãe não está, usa a cama toda. Eu falei assim: filha, já acostumei. Me deixa aqui. Às vezes as pessoas se acostumam a andar sozinhas, sem a presença de Deus. Deitar sozinhas, sem a presença de Deus. Às vezes as pessoas se acostumam a não ter intimidade com Deus. Como foi este ano para você? Nosso querido irmão testemunhou aqui várias coisas. Volto a repetir, ele falou de carro, falou de trabalho, falou de estar limpo, falou de geladeira, falou de companheira, mas a frase mais importante que ele falou é estar em Deus. Você está em Deus. Nós vamos começar os 12 dias de oração. E todo ano nós ganhamos aquele papel onde nós colocamos planos e sonhos, projetos. E a gente coloca várias coisas. Trabalho, aumento de salário, cargo diferente, casa, carro, viagem, tantas e tantas coisas. Eu quero te convidar a colocar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Eu quero mais da presença de Deus na minha vida. E talvez colocar esse texto naquele papel. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Mas buscais primeiro o quê? Por que você está aqui neste culto hoje? Simplesmente você está aqui para encerrar um ciclo de cultos que você participou este ano? Você está aqui simplesmente por tradição?
Eu vou lá todo culto, final do ano, para agradecer. Tradição. Você está aqui. Porque ainda, pouco, mas ainda a sede de Deus, a vontade de sentir a Deus. Este ano não foi fácil, mas foi vitorioso. Este ano nós choramos bastante, mas fomos consolados. Este ano, várias vezes perdemos as forças, mas estamos em pé. Este ano, talvez em alguns momentos eu me senti só, muito só. Mas, de repente, alguém tocou no meu ombro, alguém pegou a minha mão, alguém me abraçou e me colocou no seu colo. E eu senti que esse alguém era Deus. E eu pude dizer, e eu consegui falar que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Volto a repetir o Salmo 27, versículo 8. Meu coração diz da tua parte, buscai o meu rosto. Senhor, o teu rosto buscarei. Eu quero buscar o rosto do Senhor. Eu quero ser um caçador de Deus. Eu quero todos os dias da minha vida, não só 26, não só 27, não só 20, todos os dias da minha vida, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Minha primeira atitude, meu primeiro pensamento, minha última atitude, meu último pensamento do dia é ser um caçador de Deus, buscando o Senhor, porque só nele sou mais do que vencedor. Amém? Abaixa a tua cabeça. Você tem sido um buscador do Senhor? Você tem sido um homem que deseja cada dia mais uma intimidade com o Senhor? Você pode dizer que este ano a tua prioridade foi buscar o Senhor mais do que tudo? Se não foi, que a partir de agora seja. Mais do que tudo. Mais do que tudo. Mais do que um carro. Mais do que dias vitoriosos. Mais do que um trabalho, mais do que uma companheira. É Deus na minha vida. Foi esse o maior testemunho. Foi a frase mais impactante que eu ouvi este dia. Deus na minha vida. O Senhor na minha vida. A presença de Deus na minha vida.